E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos conhecer casos de roubos milionários que ocorreram pelo mundo e que os criminosos desapareceram. Casos que parecem filme de cinema. Vamos conhecer? Vem comigo. Em Amsterdã, dois ladrões extremamente ágeis escalaram o Museu Van Gogh como se fosse uma parede de escalada. Em menos de 3 minutos, quebraram uma janela, entraram, pegaram 2 quadros valiosíssimos e desapareceram. Existem crimes que não envolvem apenas dinheiro. Crimes que apagam pedaços da história humana. Obras criadas há séculos, desaparecendo em poucos minutos. Sem tiros, sem perseguições, sem testemunhas, apenas silêncio. Quadros avaliados em centenas de milhões de dólares, arrancados das paredes como se nunca tivessem pertencido à humanidade. E o mais assustador, muitas dessas obras jamais foram encontradas novamente. Esta é a história dos roubos de museus mais milionários, misteriosos e cinematográficos do planeta. Casos que envolveram máfia internacional, falsos policiais, colecionadores secretos, mercado negro e criminosos que desapareceram carregando tesouros impossíveis de substituir. Porque quando uma obra de arte some, não é apenas um objeto que desaparece, é parte da memória do mundo. Was a artist's delight. Millions of dollars worth of artwork. Rembrandt, Degas, Vermeer. St. Patty's Day, 1990. 2 men dressed as police officers show up at the door. They say very dramatically, "Gentlemen, this is a robbery." O maior roubo de arte da história. Boston, 18 de março de 1990. Era madrugada. A cidade de Boston ainda comemorava o dia de São Patrício. As ruas estavam cheias, bares lotados, pessoas bêbadas, caos. E foi exatamente naquela noite que 2 homens chegaram ao Isabella Stewart Gardner Museum, vestidos como policiais, e tocaram o interfone. Disseram que investigavam uma ocorrência. Os seguranças cometeram um erro que entraria para a história. Abriram a porta. Os falsos policiais renderam os funcionários imediatamente. Os guardas foram amarrados no subsolo e durante mais de 80 minutos, os criminosos caminharam calmamente pelo museu, escolhendo quais obras levar sem pressa, como se soubessem exatamente o que procuravam. Eles roubaram obras de Rembrandt, Johannes Vermeer, Edgar Degas, entre elas a raríssima pintura The Concert de Vermeer. Uma obra considerada praticamente impossível de vender legalmente. Mesmo assim, ela desapareceu. Até hoje, o valor estimado do roubo ultrapassa $500 milhão. O maior roubo de arte da história moderna. E o mais perturbador, ninguém sabe exatamente onde as obras estão. O quadro que desapareceu do Louvre, Paris, 1911. Hoje, milhões de pessoas viajam até Paris apenas para ver um único quadro, a Mona Lisa. Mas houve um momento em que ela simplesmente desapareceu. Na manhã de 21 de agosto de 1911, funcionários do Museu do Louvre perceberam algo estranho. O espaço onde a pintura deveria estar estava vazio. No começo, acreditaram que a obra havia sido retirada para fotografia, mas horas depois, o pânico começou. Mona Lisa havia sido roubada. O principal suspeito? Nenhum. O mundo entrou em choque. Jornais internacionais publicavam manchetes gigantescas. O caso virou obsessão mundial. Até o poeta Guillaume Apollinaire foi interrogado. E até Pablo Picasso chegou a ser investigado. Mas a verdade era absurda. O ladrão era apenas um ex-funcionário italiano do museu, Cenzo Perugia.
Ele entrou no Louvre usando o uniforme de trabalhador, retirou a pintura da parede, escondeu sob a roupa e saiu andando pela porta principal. Durante 2 anos, a obra mais famosa da Terra ficou escondida dentro de um apartamento. Quando Peruggia tentou vender a pintura na Itália, foi preso. Ironicamente, o roubo transformou a Mona Lisa na obra mais famosa da história. Mas existe uma pergunta perturbadora: se essas obras são famosas demais para serem vendidas, por que roubá-las? A resposta leva investigadores a um universo sombrio, o mercado negro da arte, um sistema clandestino movimentando bilhões. Obras roubadas passam a ser usadas como garantia em negociações criminosas, moeda entre famosos, pagamento por armas, troca por drogas ou peças privadas de colecionadores secretos. Algumas pinturas desaparecem em bunkers subterrâneos, outras ficam décadas escondidas, sem jamais voltar ao público. Especialistas acreditam que existem colecionadores milionários dispostos a pagar fortunas apenas pelo prazer de possuir algo proibido, algo único, algo roubado. O roubo do Museu Van Gogh, Amsterdã, 2002. Em poucos minutos, 2 homens desafiaram toda a segurança do Museu Van Gogh. Eles usaram escadas para entrar pelo telhado, quebraram vitrines, roubaram pinturas originais de Vincent Van Gogh e fugiram rapidamente. Tudo aconteceu tão rápido que parecia cinema. Anos depois, as obras seriam encontradas em posse da máfia italiana. Ligadas ao crime organizado de Nápoles, o caso revelou algo assustador. Grandes organizações criminosas passaram a tratar obras de arte como ativos financeiros clandestinos, tão valiosos quanto ouro ou drogas. O roubo milionário no Brasil, Rio de Janeiro, 2006. Enquanto o carnaval dominava o Rio de Janeiro, criminosos aproveitavam o barulho da cidade para agir. O alvo era o Museu Chácara do Céu. Os ladrões invadiram o local e roubaram obras valiosíssimas, incluindo trabalhos de Pablo Picasso, Salvador Dalí e Henri Matisse. O valor ultrapassava dezenas de milhões de reais. O detalhe mais perturbador é que tudo aconteceu enquanto milhares de pessoas festejavam do lado de fora, como se a cidade inteira estivesse distraída, enquanto parte da história da arte brasileira desaparecia em silêncio. In Boston, Whitey Bulger provided the IRA with weapons. The paintings could be in the Middle East, Japan. South America. O Castelo das Joias Roubadas, Alemanha, 2019. Em 2019, um dos roubos mais ousados da Europa moderna aconteceu em Dresden. Criminosos incendiaram equipamentos elétricos próximos ao Green Vault. Parte da segurança falhou, e em poucos minutos, eles quebraram vitrines contendo joias históricas da realeza saxônica, diamantes, peças únicas, tesouros insubstituíveis. O mais chocante é que algumas peças tinham um valor histórico impossível de calcular, porque certos objetos não pertencem apenas a um país, pertencem à humanidade. Hoje, existem paredes vazias em museus ao redor do planeta, espaços reservados para obras que nunca voltaram, como fantasmas, lembranças silenciosas de crimes perfeitos. Talvez, neste exato momento, algumas dessas pinturas estejam escondidas atrás de cofres secretos, em mansões privadas ou em bunkers subterrâneos de criminosos milionários. Obras criadas para serem admiradas pelo mundo inteiro, presas na escuridão. Porque no fim, os maiores roubos da história da arte não levaram apenas dinheiro, levaram algo muito mais valioso: a memória da humanidade. E você, acredita que algumas dessas obras ainda serão encontradas? Ou certos tesouros desapareceram para sempre? Porque talvez os quadros mais valiosos do planeta estejam escondidos muito mais perto do que imaginamos.